Bom dia, pessoal pontual. Eu também, né? O chimarrão está pronto. Vamos tomar um chimarrão virtual. O meu tem chá. Por isso que eu estou aí, ó. Você está vendo o cenário diferente já atrás de mim? É menos de 10 horas, né? Eu estava no outro. E estava com menos roupa, ó. Tive que cuidar da temperatura dessa carcaça. Para muitos é grupo de risco, sou, e estou sendo mesmo. Mas para a esquerda, né? Então, para quem é anti-Deus, eu sou risco. Enquanto eu viver aqui, eu tenho motivo para lutar. Tenho razão para viver. Então, meu bom dia a todos. Olha, eu não vou citar o nome, porque eu não consigo, na distância que eu estou aqui, ó, faz horas que eu não renovo meus óculos, né? Mas depois eu me assisto e me critico e examino quem me assistiu. Então não pense que eu estou ignorando você, não dando um elogiozinho para você aí. Olha, só em me aturar eu já dou parabéns, viu? Só não desistir e não desligar, eu já lhe dou parabéns, viu? Pelo menos andar nesta vida com os pés no chão, você pode aprender comigo. Então dá um cliquezinho aí para o seu familiar, para os seus amigos. Use essa riqueza que está ao seu domínio, tá? Suas redes. Você escutou o culto ontem à noite? Deus permitiu essa pandemia, esta calamidade aí fora, para você ver, para você valorizar o que você tem dentro de casa, para você valorizar o que você tem de coisa bela, importante, proveitosa, poderosa, que é o acesso à mídia para coisas boas. Que até então, se não fosse essa calamidade aí, toda essa riqueza você estava usando para o esgoto. Só para piadas, para Band, para Globo, tá? Mas agora, ó, lá fora está difícil, né? E eu ainda ontem dei uma receita para os que me assistiram. Quer encurtar essa quarentena aí? Use tudo que você tem para o reino, que com certeza o diabo vai lhe liberar de dentro de casa. Porque ele encerrou dentro de casa, porque ele acreditava que você ia continuar cultuando a Globo. Ele acreditava que você ia continuar no esgoto, no lixo, nas coisas erradas. E aí Deus, então, no seu infinito amor, mostrou que tudo tem um proveito, todas as coisas na vida têm os dois lados. Tudo que estava a serviço do diabo, do pecado, pode ser usado e transformado em instrumentos de justiça. Paulo fala isso em Romanos, lá no capítulo 6, algo muito interessante, que ele diz: de antes nós éramos instrumentos do pecado, hoje somos instrumentos de justiça. Então, meu bom dia a todos. Eu desejo um dia abençoado. Hoje é 16 de abril, o friozinho está chegando, está dando sinal, está dizendo que é outono, não é mais verão. Então, como é que a gente encara as estações? Com entendimento. A vida oferece, não só no clima, na natureza, as 4 estações do ano, mas a realidade da vida, a roda viva da vida, oferece as 4 estações que a gente tem que buscar, desenvolver, aplicar, as 4 capacidades que Deus nos deu. Usar bem,
o coração, compromisso. O que é compromisso, pandemia não deve romper compromisso, calamidade não paga suas contas, não. Você até pode negociar para uns dias a mais, mas não pense que vai cancelar. Não, não. Então, compromisso continua. Use a capacidade que é sua alma. Vamos usar nossa capacidade, as nossas faculdades. E ali, então, aí tem muita coisa. A alma pode ser instruída, treinada, exercitada, elasticidade. Ela é como que elástica. A Bíblia mostra e compara uma criança. Olha como uma criança aprende. A alma é como uma criança. E temos então oportunidade para falar com a nossa alma, negociar com a nossa alma, reeducar a nossa alma. Paulo fala isso também em Tito, capítulo 2, versículo 12. No versículo 11 ele diz que a graça se manifestou trazendo solução para todos. E no verso 12 diz, reeducando-nos. Graça é um favor divino. Sabe o que é a graça? Ela é um potencializador. A graça não faz, ela lhe ajuda. Até eu aprendi, e eu marco coisas importantes que eu aprendo. Ouvi uma certa ocasião uma pregação do pastor Luiz Correia, que ele diz assim, a graça é a graxa. Nenhuma máquina, nenhuma engrenagem funciona sem graxa. Nenhuma vida funciona sem graça. Uma vida sem graça não tem graça. Não vale a pena, não tem sentido, não é agradável, ninguém deseja também. Amém? Que Deus ajude nós a entender isso. Então a graça de Deus potencializa a sua inteligência, potencializa a sua sabedoria, potencializa os dons que estão em você, potencializa a vocação que está em você, potencializa sua capacidade para interagir e ser solução, potencializa você a se reinventar. Pois é, estou eu aqui, tá? Me reinventando. Será que tem jeito para isso aí? Será que eu tenho jeito para mídia? Nem cabelo tem, né? Pois é, mas eu acho que o inteligente não procura beleza, procura conteúdo, né? Eu acho que nisso alguma coisa para ter sobrevivido a tantas calamidades, a tantos altos e baixos, a tantas crises, a tantas falsas profecias, a tantas falsas revelações, a tantos governos mal intencionados. A Bíblia diz que só permanece em pé a casa que é construída em cima de fundamentos. Só permanece em pé a casa que é edificada sobre a rocha. Assim é a nossa fé, assim é a nossa vida social, assim é a nossa vida espiritual. E nós temos a graça de Deus de termos a palavra como orientação, podemos até dizer, como ficha técnica para a nossa vida. Pois é, cada projeto de construção, além de estar a planta, acompanha com a planta a ficha técnica, como fazer cada coisa. Assim nós, como filhos de Deus, temos a sua palavra, a Bíblia Sagrada, como ficha técnica para a nossa vida. Como é que devo fazer em tal área? A Bíblia é rica. Se você abrir a sua mente e seu coração e desenvolver uma disposição de alma e de espírito, com certeza você vai procurar, vai buscar solução e não presentes.
Agora eu pergunto, o que lhe atrai a Deus? O que Deus dá ou o que Deus é? Quem é atraído por Deus pelo que apenas Deus dá, apenas será salvo. Porque a única coisa que é de graça é a salvação. As bênçãos, as demais coisas, tudo tem um preço. Tudo tem um endereço e tem um mapa que leva, que ensina como chegar lá. Tudo tem um manual de instrução em como aprender, em como conseguir dominar tal situação. Por isso que, olha, uma coisa interessante, tá? Eu ia ler um outro texto, mas agora, já que a inspiração me leva para essas coisas interessantes assim, para pensar, refletir e realmente repensar muita coisa, para se reinventar, para se reconstruir, se reedificar. Olha o que aconteceu com Jesus. Lucas registrou isto no capítulo 17, versículo 20, que diz assim: interrogado pelos fariseus, Jesus, né? Sobre quando viria o reino de Deus. Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando uma palavra se torna como que uma palavra-chave, eu procuro buscar a importância dela, o conteúdo dela, a abrangência dela. E agora, quem foi mesmo os fariseus? Quem eram os fariseus? Os líderes religiosos, os doutores do conhecimento teológico. Mas por que chegam agora querendo cobrar resultados de Jesus? Por quê? Observe, então, vamos pensar junto. Quando João o Batista, que foi o precursor de Cristo, que foi o que veio na frente preparar o caminho, foi o chamado dele, a missão dele de preparar o caminho. Qual foi a mensagem que João o Batista pregou e pregava? Arrependei-vos porque está próximo o quê? O reino de Deus. O reino significa domínio, governo. Significa que virá um rei que governará. Aí veio depois Jesus. Qual foi a primeira mensagem e o conteúdo da primeira mensagem que Jesus pregou? Arrependei-vos. Mas tem também, não adianta querer saber sobre o reino, se não se prepara para poder receber e poder fazer parte do reino. Qual foi a primeira mensagem de João? 2 palavras interessantes. Arrependei-vos, que significa mudança, que vai vir um reino, que significa governo. Sem mudança, ninguém entrará e ninguém estará debaixo de um governo de Deus, porque o governo de Deus só funciona em cima de princípios. Os fundamentos do reino de Deus são os princípios de autoridade, princípios de justiça, de lealdade, de cumplicidade, princípios do amor, da verdade. São princípios que constroem. E Jesus, então,
começa o seu discurso, sua mensagem, sua missão. Arrependei-vos porque é chegado. Bom, e Jesus continuou pregando. Aí vinham os enfermos, Jesus curava. Vinham os endemoniados, Jesus libertava. Via a necessidade do povo, Jesus resolvia. Ele atendia. E Jesus ensinava, ainda ontem à noite no culto. Eu mostrei uma das formas que Jesus atraía a multidão. O que mais atraía é quando Jesus dava. Mas quando Jesus começava a ensinar, o povo não queria. Por quê? Porque já naquele tempo o povo era acostumado só no querer as coisas de graça, como o povo hoje é acostumado a ganhar tudo pronto. Ou é bolsa, ou é pão e mortadela, ou é promessas, favores, benesses, CCs e mais outras coisas. Infelizmente, e o tal direito adquirido. Isso não é reino de Deus. Isso não é governo de Deus. Aí então, voltamos lá. Aí então esses fariseus aí, quando interrogaram Jesus, quando é vindo? Onde é que está? Porque esperavam um rei com pompas. Pois tinham lembrança dos faraós, os reis do Egito. Tinham lembrança os reis, até mesmo os reis de Israel. Davi, Salomão, Roboão e tantos outros. Eles queriam, então, um rei com pompas, um rei com representatividade exterior, de ostentações e também até de riqueza para dar. A maior riqueza que Deus nos dá chama-se sabedoria. E a segunda? 24 horas por dia. Para você exercitar sabedoria, para você começar a administrar a sua vida, para você começar a criar um plano, um planejamento, um plano de ação para interagir e você construir a sua história, você construir resultados através do trabalho de suas mãos. Mas ainda não disse onde é que estava o reino. Aí vieram os fariseus, quando é que vai vir? Pois não houve nenhum golpe de Estado. Ainda não tem nenhum lugar estabelecido aí para recepcionar as pessoas que querem. Aí Jesus diz, olha, o reino de Deus, o governo de Deus não tem aparência exterior. E você não precisa correr atrás dele. Você só precisa descobrir que o reino de Deus, quando Deus criou o ser humano, o Senhor já colocou ele dentro de cada um. A natureza divina está dentro de você. As capacidades para você ter um autogoverno, ser uma pessoa de excelência, uma pessoa altruísta, uma pessoa progressista, uma pessoa virtuosa, uma pessoa que Deus possa investir. Já está tudo dentro de você. O reino não está aqui e nem acolá, e não adianta correr atrás. O reino está dentro, está dentro. Onde é que está o reino de Deus? No seu espírito. E no momento em que o seu espírito for ressuscitado com Cristo, essa natureza divina, esta natureza real, nós fazemos parte da família real, pertencemos a Deus, Deus é o nosso rei, Jesus é o nosso príncipe, e nós fizemos parte da sucessão real. Pelo menos começamos a reinar, a governar, começando por nós. Deus nos deu esse governo. E aí nos dá, olha o que diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo
26. Disse o Senhor: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que governe, que reine, que domine sobre os animais, sobre as aves, sobre os peixes, e que desenvolva as culturas da terra. E Deus os abençoou e lhes disse, diz no verso 28, frutificai e multiplicai-vos, dominai a terra. Isso é governo, isso é governo. Mas o diabo parece que quer alterar o governo de Deus, quer ensinar as pessoas a oprimirem, ensinar as pessoas a oprimir os outros, trancafiar os outros, dominar. Esse não é o reino de Deus. Pode ver que o comunismo é bem antagônico, é bem ao contrário do que é um governo de Deus. Por isso que já começaram a liberar o trabalho, liberar o comércio e as igrejas. Por que não querem liberar? Me explica. Você que é sabidinho, tão religiosinho, me explica. Porque é através da palavra de Deus que nós tiramos o reino de Deus de dentro de nós. E com essa privação do uso dos templos, dos espaços de igreja, foi até muito bom isso. Porque Deus transforma todas as coisas belas dentro do seu tempo, para as pessoas se voltarem para dentro de casa, usar o seu aparelho, o seu mundo virtual, tecnológico. Então você se deleitava com um mundo virtual lá dentro, mas não do reino de Deus. Quando é que você ocupava a sua televisão? A sua televisão era um altar reservado para quem? Para Globo, para Band, para Netflix e para tantas outras coisas. Quando que você usava a sua internet para cultos ao vivo, para as lives? Quando? Usava a sua internet para outras coisas. O reino de Deus está dentro de você, está vendo? Que quando Deus governa, quando o reino de Deus está dentro de você, tudo que você tem, você pode usar para o bem? Sabia? Que quem descobre que o reino de Deus está dentro, olha, Paulo falou isso muito interessante. Vamos para esse texto, em Romanos capítulo 8, versículo 31, até ele diz assim, que diremos, pois, a respeito destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará com ele, com Jesus? Porventura não nos dará com Jesus, através de Jesus, todas as coisas? E ainda mostra aqui, por isso que eu me preocupo com a maneira que o diabo usa os falsos dentro da igreja. Usa a falsa religiosidade dentro da igreja. Eu não me preocupo, porque diz assim, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Sabe quem é que pode me acusar e me condenar? É o meu Senhor. Ele sabe a verdade da minha vida. A falsa religiosidade, as hipocrisias, os fariseus, e a forma que esse mundo usa para destruir as pessoas, para denegrir o crédito e a moral das pessoas, infelizmente, vezes as pessoas aprenderem com Deus, estão aprendendo com o mundo. E geralmente quem usa os moldes do mundo é porque vive como o mundo está dentro dela, e julga segundo os parâmetros do mundo. E aqui nos diz
Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se você é eleito, se você é salvo, se você tem paz, se você está perdoado, se você tem comunhão com Deus, fale o que falarem e ai daquele. Por quê? O que a boca de cada um fala vai voltar multiplicado para quem fala. Então fale bênção. Tire o reino de dentro de você. Porque dentro de você tem duas naturezas. A divina, e na divina está a capacidade, o governo de Deus, e tem a natureza caída, adâmica, corrompida, que se iludiu com melhorias, que se iludiu com promessas. Qual foi a promessa que a serpente fez para que Eva comesse daquele fruto que não tinha sido liberado para ser comido? Se vocês comerem, vocês vão ficar igual a Deus. As pessoas estão aceitando a proposta do diabo, e só que eu pergunto, o diabo cumpriu essa proposta que tinha feito? Se ela comesse, o ser humano ia ficar igual a Deus? Ficou igual a Deus? Não ficou, não. Ficou igual ao diabo. Porque se o ser humano não se arrepender dos pecados que comete, vai sambar eternamente com o diabo no inferno. O inferno não foi criado para o homem, foi criado para o diabo e seus anjos. Mas se as pessoas gostam tanto das mentiras e ilusões que o diabo aplica, e elas acreditam com mais facilidade no diabo do que em Deus, então gostam tanto do diabo, vão passar a eternidade juntos. Que Deus tenha de nós misericórdia. Amém? Acho que já falei demais, né? Eu provoco também, né? Mas não adianta. É melhor você saber agora que tem tempo de mudar do que cair na desgraça quando não terá mais graça para lhe salvar. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Um dia abençoado. Até amanhã, no mesmo horário, permitindo o Senhor. Amém.